Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Português, Língua Global: Origem, Desenvolvimento, Expansão e Consolidação. A nossa língua comum foi construída por laços antigos, tão antigos que por vezes lhes perdemos o rasto. Mia Couto. Origens e evolução da língua portuguesa. Do latim vulgar ao português, século III a.C., século XII d.C. Do tronco indo-europeu tivemos várias línguas. Uma delas é o itálico, que foi desenvolvida na Península Itálica. Daí temos o osco-húngaro e o latim. Daí o latim evoluiu ao latim vulgar e esse foi o latim que se espalhou por toda a parte no Império Romano. Muitos anos depois aparecem os proto-romances ou também línguas romances. É nesta ordem, de esquerda a direita, temos o galaico-português, que foi uma só língua na Idade Média, e daí evoluiu ao português atualmente e o galego. Também temos a língua espanhola ou castelhana, o catalão, depois o francês, provençal, romanche, que é uma língua falada na Suíça, o italiano, o sardo e, finalmente, o romeno. Então, estas línguas são muito parecidas justamente por terem a mesma origem. Línguas pré-romanas. Antes da chegada dos romanos, a Península Ibérica esteve povoada por vários povos: iberos, celtas, lusitanos, gregos e fenícios, os quais falavam as suas respectivas línguas. Quando o Império Romano conquista estes territórios, os povos peninsulares adotaram o latim. Algumas palavras do vocabulário comum que ainda hoje sobrevivem em português procedem do substrato pré-românico celta, ibero ou proto-basca, que incorporou o latim falado nessa altura. Arroio, barraca, barranco, bezerro, bico, bragas, bruxa, bugalho, cabana, cachorro, cama, chaparro, duna, garra, gorra, landa, lapa, mato, morro, mouta ou moita, pachorra, páramo, pico, sapo, sarna, seara, tojo, várzea e veiga. Línguas germânicas. Nos séculos V, VI e VII, a Península Ibérica foi ocupada por invasores germânicos, vândalos, suevos, alanos e visigodos. Estes povos assimilaram a língua, a cultura e civilização românicas dos territórios submetidos, o latim e o cristianismo. Desta fase chegaram-nos dos visigodos palavras referentes a atividades militares, conceitos jurídicos, objetos domésticos e nomes de aves: aleive, bando, espeto, espora, espia, escansão, luva, roca, ufano, arriar, megengra e laverca. Os germanismos de segunda mão seriam galicismos que entraram mais tarde: bastir, elmo, estaca, guerra, guardar, guarnecer, jardim, rico, sala, trégua, venda, etc. Língua árabe. Em 711, os muçulmanos invadiram e ocuparam a Península Ibérica. Da interação das duas línguas, árabe e latim, surgiu o moçárabe. Os muçulmanos começam a perder domínio territorial produto da reconquista cristã dos territórios ocupados a partir do século XI. Desta fase chegaram-nos muitas palavras árabes, entre 400 e 1000, muitas delas facilmente reconhecíveis por iniciar com o artigo árabe al-catifa, almofada, alcachofra, alface, alecrim, algodão, alfazema, armazém, arroz, arroba, arrabalde, açafate, açafrão, açúcar, açucena, azeite, azenha,
azar, cenoura, chafariz, cifra, laranja, javali, lesíria, recife, marfim, rabeca, refém, res, tabefe, tabique, talco, xarope, xerife, zagal. Português antigo, século XIII, século XV. Os reinos cristãos do norte da Península Ibérica começam a reconquistar os territórios ocupados pelos árabes. Neste período surge o galaico-português, considerada a forma antiga do idioma, o qual se expande por toda a faixa ocidental da península. O condado portucalense, pertencente ao Reino de Leão, independiza-se em 1143, logo reconhecido pelo Papa em 1179, e passa a chamar-se Reino de Portugal. Desde então, graças a Dom Afonso Henriques, o seu primeiro rei, o reino espalha-se até o sul e com ele o idioma. O texto mais antigo em língua portuguesa. O Testamento de Afonso II, escrito em Coimbra e datado a 27 de junho de 1214, é o documento régio mais antigo escrito em galaico-português em existência. Outros documentos antigos são a Notícia do Torto e a Notícia de Fiadores, considerado o mais antigo de todos até agora encontrado, em 1175. No campo literário, a fonte mais importante é sem dúvida a poesia trovadoresca ou lírica medieval galaico-portuguesa. Um dos autores mais destacados foi o rei Dom Dinis. Também temos como exemplos de poesia trovadoresca Cantigas de Santa Maria, de Afonso X, século XIII, Cancioneiro da Ajuda, século XIII, Cancioneiro da Vaticana, finais do século XV, Cancioneiro da Biblioteca Nacional, séculos XV e XVI. À esquerda podemos apreciar um poema em galaico-português e a respectiva tradução ao espanhol moderno. Particularidades linguísticas mais relevantes. Existência de hiatos como consequência da queda de consoantes entre duas vogais. Por exemplo, dor, do latim dolorem, san, do latim sanam. Ocorrência de D nas formas verbais de segunda pessoa do plural, amades, queredes, partides, cuja queda verifica-se até o final deste período século XV. Terminação em udo dos particípios passados dos verbos da segunda conjugação. Temudo, que evolui a temido. Sabudo, evoluiu a sabido. Vençudo, evoluiu a vencido. A aparição do infinitivo pessoal. Comprei um livro para tu leres, que equivale em espanhol a comprei um livro para que tu leas. Português clássico, século XVI, século XVIII. Neste período, a expansão territorial portuguesa atinge uma envergadura sem precedentes, que permite espalhar o idioma a todos os continentes graças às viagens de navegação. Produto desta expansão, a língua portuguesa nutre-se de palavras de outras latitudes e, ao mesmo tempo, nutre a outras. Começa a desenvolver uma literatura canônica, aparecem as primeiras gramáticas e torna-se numa língua de prestígio. Para este momento, o idioma mostra as seguintes alterações. O estabelecimento definitivo das três conjugações verbais. A substituição do verbo haver pelo verbo ter para indicar a possessão. A unificação das terminações nasais que tinham diferentes origens etimológicas. Cane, que derivou a cão, manu, que derivou a mão, coratione, que derivou a coração, multitudine, que evoluiu a multidão. Neste mapa podemos apreciar o tamanho do Império Português, que durou de 1415 até 1999. Foi o império que esteve presente na Europa, na América, na África e na Ásia. Luís de Camões, autor dos Lusíadas. Os Lusíadas é considerada a maior epopeia portuguesa de sempre.
Narra a história de Vasco da Gama e dos heróis portugueses que navegaram em torno ao Cabo da Boa Esperança e abriram uma nova rota para a Índia. A primeira oitava real dos Lusíadas começa assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Primeiras gramáticas do português. Fernão de Oliveira, Aveiro, 1507-1581, foi um frade, gramático, construtor bélico naval renascentista. Foi um dos exponentes renascentistas portugueses. Publicou a primeira gramática portuguesa, a conhecida Gramática da Linguagem Portuguesa, editada em Lisboa a 27 de janeiro de 1536. E esta é uma frase célebre nesta gramática: não é a língua que faz os homens, mas são os homens que fazem a língua. Também nesta época publica-se a Gramática da Língua Portuguesa de João de Barros, em 1540. Palavras de outros mundos no português. Entraram ao português palavras vindas de Oriente, de África e da América, fruto das descobertas. Do malaio, bule, catatua, catre, junco, orangotango e pires. Da Índia, bengala, canja, carambola, ceroulas, cachemira, pagode, pijama e teca. Da China, chá, ganga, leque e tufão. Do Japão, vanze, biombo, kaki, katana e kimono. De África, batuque, berimbau, cacimba, fulo, girafa, inhame, macaco, moleque, tanga e zebra. Da América, abacate, alpaca, amendoim, anágua, arara, caimão, caipira, canoa, chicote, furacão, jacaré, jaguar, mandioca, mogno, papaya, sabiá, tapioca e tomate. Palavras do português a outras línguas. Para o espanhol, caramelo, alecrim, jangada, lancha, ostra, perca, mandarim, barroco, chato, mimoso, enfadar, placentero. Ángel Rosenblatt, um dos mais importantes linguistas que teve a Venezuela no século XX, fez uma compilação dos vocábulos próprios da Venezuela, os quais foram publicados na sua obra Estudio sobre el habla de Venezuela, Buenas e Malas Palavras. Cá o autor apresenta algumas palavras que, segundo ele, são de origem lusitana: botar, botiquim, íngrimo, empatar, casar, palangre, panela, fundillo, palacara, amarrar la cara, degredo, ingerir, papagayo, picar el ojo, díceres, escotero, pesebre, falencia. Temos que sublinhar que Portugal esteve sob domínio espanhol entre 1580 e 1640, durante a dinastia filipina. Para o inglês, Ouro da Fei, Embarrass, Feitish, Lingo, Marmalade, Mosquito, Palaver, Sargasso, Veranda, Banana, Cobra, Cashew, Zebra, Monsoon, Tick. Para o francês, Albatros, Bambu, Baroque, Cast. Para o japonês, Igirisu, Bidoro, Furasuko, Botan, Marumero, Pan, Pandoro, Arukoro, Bateren, Bidama, Birodo, Bouro, Baransu, Iruman, Jouro, Capitán, Capa, Caruta, Kirisuto, Copo, Curuço, Rosário, Sabato, Chabón, Choro, Churrasco, Tabaco, Tempura.
Crioulos de base portuguesa. Chama-se crioulo ou língua crioula ao pidgin que se tornou na língua materna de uma comunidade de fala, produto da mistura de duas ou mais línguas em contato. São línguas que têm formado as comunidades africanas e indígenas de certas ex-colónias sobre a base do inglês, o espanhol, o português, o francês, o holandês. No processo de formação dos crioulos, a língua socialmente dominante, de superestrato, é a língua que dá o léxico. Diz-se, portanto, que um crioulo é de base portuguesa quando as unidades lexicais são em grande parte reconhecidamente de origem portuguesa, embora, na sua estrutura, estejam regidas por regras fonológicas e morfológicas próprias, possam ter significados diferentes e impliquem construções sintáticas também diferentes. Exemplos de expressões em crioulo de Santiago de Cabo Verde. Fumo tá doer cabeça, fumo faz doer a cabeça, esmata a cabeça, esmataram-se, têm olho regalado na cabeça, eles estão espantados, estão com os olhos arregalados na cabeça, cachorro fara osso, o cão farejou o osso, eles têm cabelo vermelho, eles têm cabelo louro. Os crioulos de base portuguesa são os seguintes: de Alto Guiné e do Golfo de Guiné, indo-portugueses, malaio-portugueses, sino-portugueses e também o papiamento, que é de base ibérica. Português contemporâneo, a partir do século XIX. Já nesta fase, o idioma está consolidado em todos os países e territórios onde é falado. Nesta etapa surgem as seguintes modificações, em especial na variante europeia. Consolidação do uso do artigo antes do determinante possessivo, o meu livro. Aparição da forma si como substituto de formas de tratamento de terceira pessoa. Este presente é para si, em substituição de este presente é para você. Redução dos sons vocálicos e i em posição pretônica e postônica. Comerciante. A segunda pessoa do plural, vós quereis, cai em desuso. Uso predominante do futuro do indicativo com valor modal. Substituição na língua falada do pretérito mais que perfeito simples pelo composto. Lera por tinha lido. Recurso a neologismos para designar novos objetos e conceitos fruto de desenvolvimento científico e tecnológico, em muitos casos formados por radicais greco-latinos. São muitos os escritores portugueses que ajudam a difundir a língua portuguesa. Entre eles destacam Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, um dos grandes poetas universais, José Saramago, Prémio Nobel da Literatura em 1998, Lídia Jorge, Miguel Torga, António Lobo Antunes, José Luís Peixoto, Sofia de Melo, Jorge de Sena ou Eugênio de Andrade. Também escritores brasileiros contemporâneos que têm ajudado a difundir a língua portuguesa são Joaquim Machado de Assis, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, o educador Paulo Freire, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Rosa Luxemburgo, entre muitíssimos outros. Os escritores africanos contemporâneos que têm permitido difundir a língua portuguesa são os seguintes: Mia Couto, de Moçambique, Pepe Tela, de Angola, Antônio Agostinho Neto, de Angola, que também foi o primeiro presidente desse país, Onjaki, também de Angola, Germano Almeida, de Cabo Verde, Francisco José Tenreiro, de São Tomé e Príncipe, Hélder Proença, de Guiné-Bissau, José Craveirinha, de Moçambique, entre muitos outros. Os escritores asiáticos contemporâneos que têm contribuído à expansão da língua portuguesa neste continente são, entre muitos outros, Fernando Silva, de Timor-Leste, Henrique de Sena Fernandes, de Macau, Júlio Gonçalves, de Goa. Também os cantores espalham a língua portuguesa,
Destacam, entre muitos, Amália Rodrigues, de Portugal, Marisa, de Moçambique, Salvador Sobral, de Portugal, Caetano Veloso, do Brasil, Francisco Alves, do Brasil, Roberto Carlos, do Brasil, Bonga, de Angola, e também a Cesária Évora, de Cabo Verde. Esta última cantora canta em crioulo cabo-verdiano. A seguir, vamos falar do português no presente. A família da lusofonia tem 9 países e vários territórios nos 5 continentes. Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, Timor, Macau, Goa, Damão e Dio. Lusofonia é o espaço da globalização e da tecnologia. Português forma a 4ª maior comunidade de falantes do mundo, mais do que franceses ou alemães. É a 2ª língua mais falada do Hemisfério Sul. 4 línguas dominam 2/3 do planeta. Português é uma delas. Português é a 5ª língua da internet. Português é ensinado na escola pública de muitos países, da China à Argentina. Português é a 2ª língua estrangeira mais usada no Twitter, na cidade de Nova Iorque. Lusofonia é poder, potência económica, territorial e demográfica. PIB conjunto, 3 bilhões de dólares, o 6º maior PIB conjunto do mundo. População conjunta, 250 milhões de pessoas, mais do que a Rússia, França e Canadá somados. Território conjunto, 22 milhões de quilómetros quadrados, menos do que a Rússia, mas mais do que os Estados Unidos ou a China. Lusofonia é o espaço da cultura e das artes. Prémios Pritzker, como Cisa Vieira, Oscar Niemeyer, Souto Moura. E depois temos Mia Couto, Cesária Évora, Drummond de Andrade, Pepe Tela, Lispector, Pessoa. Lusofonia é o espaço do comércio. Portos em 3 oceanos, Índico, Pacífico e Atlântico. 10 mil milhões de euros em trocas comerciais no espaço da CPLP. O 2º espaço do mundo com mais aeroportos. Lusofonia é o espaço de afirmação das grandes cidades. São Paulo é a cidade com o PIB mais elevado de todo o Hemisfério Sul. Luanda, uma das capitais mais vibrantes de África. Cascais e Lisboa são 2 hotspots na Europa. Lusofonia é o espaço do poder da música que encanta a Europa e o mundo, do desporto que entusiasma milhões, da literatura e dos escritores mais traduzidos no mundo, do poder da beleza, da melhor gastronomia. Lusofonia é o espaço onde os homens se aproximam através de personalidades como António Guterres, Sérgio Vieira de Mello, Dom Ximenes Belo, José Ramos Horta. Lusofonia constrói pontes, não muros, entre os maiores espaços linguísticos. É o único que não tem muros a separar os povos e as culturas. E agora? Já acredita no poder da lusofonia? O português no século XXI. 261 milhões de pessoas falam português nos 5 continentes. É a 4ª língua mais falada no mundo. Também é a língua materna ou a 2ª língua falada pelos membros de diversas comunidades de imigrantes espalhados por países de vários continentes: França, Alemanha, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. É língua oficial nos 9 Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e em Macau, República Popular da China. Ocupam 10,8 milhões de quilómetros quadrados em 7,25% da superfície continental da Terra, 4% da riqueza do total do globo, 3,8% da população mundial fala português, 5ª língua com maior número de utentes na internet, 3ª língua mais usada no Facebook, língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais. Acordo ortográfico. É um tratado internacional cujo objetivo é criar uma ortografia unificada para o português a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa,
Foi assinado por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe em Lisboa a 16 de dezembro de 1990, ao culminar uma negociação entre a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, iniciada em 1980. Depois de obter a sua independência, Timor-Leste aderiu ao acordo em 2004. O acordo também tem a presença de uma delegação de observadores da Galiza. O Acordo Ortográfico de 1990 pretende instituir uma ortografia oficial e única da língua portuguesa e com isso aumentar o seu prestígio internacional para findar a existência de duas normas ortográficas oficiais divergentes, uma no Brasil e outra nos restantes países da língua portuguesa. O futuro da língua portuguesa. O futuro da língua está vinculado com o seu valor econômico, o qual determinará a sua consolidação e expansão no mundo global. Eis os critérios para medi-lo: número de falantes no mundo, extensão geográfica, número de países onde tem rango de oficial, índice de desenvolvimento humano dos seus falantes, combina nível educativo, esperança de vida e renda per capita, capacidade comercial dos países onde essa língua é oficial, a sua tradição literária ou científica, o seu papel na diplomacia multilateral. Se as projeções demográficas das Nações Unidas forem confirmadas, o número de falantes de português no mundo não só aumentará substancialmente, serão 387 milhões em 2050 e 487 milhões para o fim do século, mas a geografia da língua alterar-se-á de forma radical com o brutal crescimento demográfico previsto para Angola e Moçambique, que no seu conjunto somarão 266 milhões de habitantes em 2100, muito por cima dos 200 milhões estimados para o Brasil. Segundo Alexandre Albuquerque e José Paulo Esperança, no seu trabalho O Valor Econômico do Português, Língua de Conhecimento com Influência Global, estes são os aspectos a considerar para o futuro do português. O importante, contudo, mais do que o reconto demográfico, ou o número de páginas na internet, ou que as percentagens da contribuição aos PIB, dito de outro modo, mais do que os próprios indicadores, é observar de que maneira a presença ativa dos utentes da língua portuguesa em distintos setores do conhecimento e da sociedade de informação pode projetar o valor da língua na rede, criando valor e conhecimento nas diversas sociedades onde é utilizada. Cenários e atores onde o português pode ser uma língua de conhecimento com potencial econômico. Países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O português pode servir de ponte com a Europa, o Brasil e a Ásia, podendo gerar conhecimento para o capital social dos países desenvolvidos e os investidores e, além disso, contribuindo ao desenvolvimento tecnológico, social, organizacional e econômico dos países que recebem tal investimento. Brasil e Angola. Dois mercados atualmente muito atrativos para o investimento estrangeiro, pelo que a língua portuguesa poderá funcionar essencialmente como um elemento de comunicação comercial, por um lado, e como facilitador da produção e distribuição de bens tangíveis e intangíveis, como as indústrias culturais e as culturas locais, por outro, aproveitando o atrativo e o exotismo que as caracteriza, por exemplo, narrativa, música e dança, literatura. Portugal, embora sua menor dimensão, poderá ser um intermediário decisivo entre a Europa, América do Sul, África e Ásia, China, Macau, Goa, gerando sinergias e gestionando o conhecimento dos diversos contextos e atores e oportunidades nos mercados de expressão portuguesa com os distintos atores internacionais. Por último, para poder contribuir à sociedade do conhecimento, é preciso, por cima de tudo, valorar a língua como fator de identidade entre 8 países de expressão oficial,
como meio de comunicação global, mitigar as diferenças no cenário internacional, de modo que as diversas variantes não criem contravalores, e deixar que os falantes, os nativos e quem têm o português como língua estrangeira utilizem este idioma de forma que verdadeiramente constitua um veículo de conhecimento na sociedade da informação, onde não existem donos, nem restrições ortográficas, nem formas únicas, e onde a língua constitui um código aberto, sujeito a intervenções, upgrades e personalizações dos utentes ativos. O mar foi ontem o que o idioma pode ser hoje. Basta vencer alguns adamastores. Mia Couto. Muito obrigado pela vossa atenção.